Aqui em São Paulo são mais de 34 milhões de eleitores aptos. Somos, o maior colégio eleitoral do país. Como é que está o clima, a expectativa? De onde você fala conosco, Renan? Muito bom dia. Tudo bem, Stephanie? Bom dia para você, Evandro, Marcela, Sidney, todo o nosso timaço aí nesta grande cobertura da CNN neste domingo de segundo turno. Bom voto também para eleitores e para as eleitoras. Estamos falando ao vivo do maior local de votação do país. A gente fala da Faculdade Oswaldo Cruz, que fica aqui no bairro de Perdizes, na capital paulista, Zona Oeste, Tudo muito tranquilo, como vocês conseguem ver, mas após as 8 horas da manhã, com certeza, isso aqui se transforma num mar de gente. Neste momento, a gente está percebendo a movimentação das pessoas que irão trabalhar neste domingo de segundo turno, Os mesários chegam, entram por ali, pegam todo o material, se dirigem às sessões, só que toda essa preparação nesse maior local de votação já vem acontecendo há algum tempo. Ainda ontem eles receberam as urnas, enfim, Polícia Militar ajudando nessa escolta, passaram a noite aqui, pernoitaram nesse local de votação e aí eles tiveram que preparar tudo. Agora é aquele momento de ajustes finais para receber, obviamente, eleitores e eleitoras. Eu estava olhando aqui, pessoal, mas já percebi ali, contabilizei umas 3 pessoas iniciando a fila. Obviamente ainda não foram abertos os portões, mas a gente sabe que daqui a pouquinho tem fila, daqui a pouco sim, o pessoal vai começar a chegar em peso, até porque conversando com a turma que trabalha aqui, eles dizem que maior movimento costuma ser direto mesmo, abriram os portões, as pessoas entram e vão votar. Então esse é um movimento de fluxo. Depois dá uma acalmada, dá uma tranquilizada e aí na hora do almoço a gente sabe também que esse fluxo é intenso. Só que aqui é muito diferente de outros locais de votação, o fluxo segue durante todo o dia. Trazendo alguns números para quem está começando a acompanhar a gente aí, acordando, bom dia, bom domingo, olha só. A gente está falando do estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, a gente está falando de pelo menos 22,16% dos eleitores brasileiros concentrados aqui no estado de São Paulo. E essa proporção, ela é extremamente interessante. Eu realmente, quando eu passo esse número, eu fico um pouco abismado, Quando a gente fala de 5 eleitores que irão às urnas votar, 1 reside aqui no estado de São Paulo, é isso mesmo. Então, 5 eleitores vão votar, pelo menos 1 mora aqui no estado de São Paulo. Na sequência, a gente tem o estado de Minas Gerais, com 10%, 10,41% do total de eleitores brasileiros. Rio de Janeiro também vem na sequência com 8,2% dos eleitores do país. Então, disparado, o Sudeste é o maior colégio eleitoral, a gente está falando de 42%. 42,64% de todo o eleitorado brasileiro concentrado aqui no Sudeste. E quando a gente fala da capital paulista, de onde a gente está entrando ao vivo e conversando com vocês, a gente está falando de cerca de 9 milhões de pessoas, pelo menos só na capital, que irão votar. Também representa 26% do eleitorado do estado, paulista. Então, é muita gente e dados importantes. No estado de São Paulo, a gente está falando de pelo menos 53% do eleitorado das mulheres. É isso aí, as mulheres comandando aí o eleitorado brasileiro. E a gente tem, esse ano, um aumento muito grande aí de jovens que irão para as urnas, que foram às urnas no primeiro turno e vão retornar nesse segundo turno. Portanto, números interessantes da gente passar, para quem está acompanhando a gente, da importância desse colégio eleitoral, dessa disputa que foi muito acirrada, voto a voto no primeiro turno e com certeza no segundo turno também será, não vai ser diferente. Vamos só lembrar que o estado de São Paulo também, além de votar para presidente da República nessa disputa, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Messias Bolsonaro, Então, ambos nessa disputa presidencial. A gente tem também no estado de São Paulo a disputa para governo do estado, Entre aí os 12 estados que estão também nessa disputa, na escolha do novo governador, São Paulo é um desses estados. A gente está falando de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, de onde a gente fala. Agora,
trazendo esse recorte dos rankings dos maiores locais de votação. Faculdade Oswaldo Cruz, de onde a gente está ao vivo, são pelo menos 20.077 eleitores e eleitoras, sem contar os mesários, sem contar a turma aí que trabalha nesse processo todo do segundo turno. Depois a gente tem a PUC, né, também aqui na região de Perdizes, em São Paulo, são mais de 18 mil eleitores, 18.235. Depois a gente vai para a região metropolitana de São Paulo. Terceiro lugar de votação, a gente está falando do Centro Universitário Unifeu, que fica em Osasco, são mais de 14.354 eleitores. E aí a gente tem uma sequência, temos na região ali do Butantã, temos também na zona leste de São Paulo outros colégios eleitorais também grandes, zona norte, enfim, São Paulo é imensa, a gente sabe, né? E com certeza a gente vai estar mostrando daqui a pouquinho toda essa movimentação. Ainda assim está tudo tranquilo, preparativos, a gente fazendo esse esquenta do segundo turno, acompanhando todo esse processo, os mesários entrando, já chegando, pegando o seu material, indo para as sessões, e aqui o pessoal deixando tudo pronto, né? Porque realmente precisa ser esse processo. Precisa ser alguns questionamentos que a gente ouviu no primeiro turno, de uma certa demora. Obviamente, a gente vai votar para 2 cargos, né, neste domingo, só nesse segundo turno, então tende a ser mais rápido, mas no primeiro turno a gente ouviu em alguns locais de votação. No primeiro turno eu estava lá em Moema, né, na zona sul de São Paulo, então eu vi algumas reclamações diante aí da demora, filas, né, que se formaram. Obviamente isso acontece e a gente torce porque esse segundo turno seja mais tranquilo, mais rápido, né, acima de tudo, e daqui a pouquinho com certeza a gente volta ao longo da programação para mostrar essa movimentação enorme. São mais de 20 mil eleitores e eleitoras que passarão ao longo desse domingo por aqui, nesse que é o maior local de votação do país, né? Então a gente está aqui mostrando de olho em tudo e torcemos, e já fica aqui o meu voto, né, para que tenhamos um domingo de paz, muita tranquilidade, que as pessoas se dirijam com uma forma tranquila, né, aos locais de votação, que possam exercer o seu direito de voto, respeitando quem está ali, respeitando as diferenças acima de tudo. E um pedido do jornalista, né? Eu fico aqui o pedido do jornalista, respeitem também os profissionais da imprensa que aqui estão, que também estão exercendo a sua função, né? O seu ofício, que é trabalhar, que é informar, estão trabalhando e, acima de tudo, também são cidadãos, né? Volto com vocês, um ótimo domingo, daqui a pouco a gente se fala. Bom segundo turno, é a CNN nas eleições 2022.